Muito bom dia. Eu sou Diego Gadelha, eu sou basicamente uma apresentação rápida. Eu sou oftalmologista de formação, né? Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de oftalmologia. Mais recentemente, eu concluí um mestrado em empreendedorismo no Babson College, lá em Boston. E eu atuo aqui em Campina Grande, na Paraíba. Sou diretor da Unifacisa, a Faculdade de Medicina aqui em Campina Grande. E vou trazer um tema hoje, né, que pode parecer um pouco distante, né, do que a gente estava conversando, mas é sobre soluções estratégicas de problemas. E, na verdade, problemas a gente encontra... O médico é um solucionador de problemas o tempo todo, na verdade. Então, é sobre esse tema que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Bom, a gente na universidade, lá no Babson College, né, que é a escola número 1 em empreendedorismo há 28 anos seguidos nos Estados Unidos, né, fizemos uma pesquisa, né, e perguntamos aos alunos da escola de empreendedorismo, um grupo super seleto e nichado, o que significa empreendedorismo, o que é empreendedorismo para vocês, né? Então, em uma palavra. Então, veio aí várias oportunidades, né, que é ser um líder, ser colaborativo, a palavra startup, inovação. A maioria das associações como o que é empreendedorismo, em uma pergunta, foi exatamente como solução de problema, né? E problema a gente vive o tempo todo. Então, provavelmente, muitos dos que estão aqui que decidiram fazer esse curso, né, de telemedicina, em algum momento perguntou: eu devo fazer esse curso, eu devo possuir o certificado de telemedicina da Unifesp, né? E para responder essa pergunta, né, existem metodologias para responder essa pergunta, e, na verdade, quando você vai desdobrando, né, essa resposta, quais são os fatores que você considera para decidir sobre essa questão, né? Então, por exemplo, eu devo fazer o curso de telemedicina, né? Que tipo de carreira esse curso de telemedicina vai me ajudar, vai me preparar para? Eu vou curtir, eu vou gostar desse tempo em que eu vou fazer esse curso? Qual é o meu custo de oportunidade? Né? Quanto é que vai custar esse curso? Né? Eu posso pagar, eu tenho condições financeiras para pagar? E quando você chega aqui, como é que eu posso desdobrar essas questões em subquestões? Por exemplo, eu posso pagar... Bom, qual é o custo da mensalidade, né, do tuition aí desse curso? Né? Quanto de dinheiro eu tenho de recurso? Eu posso fazer um financiamento? Enfim, e quando eu chego aqui, quanto é a mensalidade, eu chego num dado. Né? Então, aqui, ao final do desdobramento, eu chego num dado concreto. A mensalidade ou a taxa para fazer o curso é R$ 100, digamos assim. Então, aqui eu cheguei em um dado concreto. Quando eu chego nos dados, eu tenho subsídios para responder minha questão. Então, a ideia é você criar uma árvore de decisão que, ao final, sempre chega nos dados. Quando eu tenho os dados, eu começo a ter subsídios para resolver minha questão, e aí eu paro de questionar, né? E eu volto para responder minha pergunta. Então, mais ou menos essa é a metodologia para a gente entender e responder uma pergunta estratégica. O que a gente chama de issue tree, ou árvore de problemas, né? Essas árvores ajudam a desenvolver, desdobrar em subquestões baseadas na questão central, na core question. Essas subquestões devem ser respondidas com dados, né? E a questão principal tem que ser respondida agregando questões para subquestões, ou seja, estruturando o problema. Então, a maior dificuldade para a gente resolver um problema é a gente saber qual é o real problema a ser resolvido. Muitas vezes a gente gasta energia, gasta tempo com um problema, achando que aquele é o problema central e, na verdade, é uma outra situação que poderia ter sido evitada. Então, para ter um exemplo aqui, muitas vezes, como gestores, como líderes, a gente recebe uma tempestade de problemas e a gente não sabe nem por onde começar, de onde aquilo está vendo. Então, como estruturar uma solução estratégica para os problemas que a gente tem? Essa é a função desse conceito dessa aula. Então, numa noite estrelada, em que cada estrela é um problema, a gente precisa ter uma bússola. Né? No hemisfério norte, a gente tem a Ursa Maior, ou Big Dipper, que é uma
uma cadeia, uma constelação que que guiou, por exemplo, nas grandes navegações. Então, ele é um norte, uma bússola, uma guia para a gente achar uma estratégia. Então, na nossa vida, a gente precisa também ter algumas guias, que no passado era uma constelação, hoje a gente pode usar um GPS, enfim, algo mais tecnológico, e a Xutri, ela cumpre esse papel de mapear o nosso problema para desdobrar em dados e a gente achar soluções estratégicas. Então, como desdobrar uma questão para formar uma árvore de problemas, né? Tem um conceito importante, duas regras importantes para isso, é que a gente precisa fazer questões que sejam mutuamente exclusivas, sim ou não, e coletivamente exaustivas. A gente tem que exaurir as possibilidades até chegar nos dados. Então, por exemplo, posso aumentar o lucro na minha empresa? Eu posso fazer a pergunta dessa forma: eu posso aumentar o faturamento ou eu posso aumentar o preço? Essas questões são mutuamente exclusivas? A gente vai ver que não, né? Porque faturamento é preço versus quantidade. Assim, a gente faz uma questão mutuamente exclusiva, né? Eu quero aumentar meus lucros, posso aumentar o faturamento ou posso reduzir o custo? Está vendo que aqui a gente tem uma dualidade: aumentar faturamento e reduzir o custo. E aqui vamos dividir em questões coletivamente exaustivas. Posso reduzir o custo das coisas vendidas, posso reduzir as despesas administrativas, né, para eu reduzir custo, né, e ainda continuar perguntando: posso reduzir custos de pesquisa e desenvolvimento, posso financiar um débito que eu tenha? Então, lembrar o MICE, que seja mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Então, aqui vão as perguntas que a gente fez, né? Isso pode utilizar para vários tipos de questão. Quero fazer o curso de telemedicina da EPM, devo iniciar um projeto novo de telemedicina de startup, devo criar um novo produto na minha companhia, ou devo criar um Instagram de marketing médico. Enfim, a gente vai fazer perguntas e desdobrar em questões para que seja respondida. Mas o mais importante é: qual a verdadeira questão que nós precisamos resolver, né? E Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, diz que os erros mais graves não estão sendo cometidos por respostas erradas. O verdadeiro perigo é fazer a pergunta errada e gastar energia resolvendo um problema que não era o que era para ser resolvido inicialmente. Então, qual é a questão para ser respondida? Eu vou apresentar um caso rápido. Gostaria que vocês pensassem em qual seria a questão que essa pessoa tem que resolver. Então, todo mundo já ouviu falar, alguns já tiveram a oportunidade de ter nas Maldivas, né? Mas as Maldivas é uma nação que compõe por 1.192 ilhas de coral. Elas ficam situadas no Oceano Índico, 800 milhas no sudoeste do Sri Lanka. Tem a capital, Malé, densamente povoada, com a maioria dos habitantes. A gente tem um arquipélago com mais de 900 ilhas, outras 900 ilhas espalhadas. Esse arquipélago cobre uma distância comparável entre Nova York e Raleigh, na Carolina do Norte. No entanto, o total de massa é praticamente só o dobro do tamanho de Washington, né? Muito espalhado o arquipélago. O PIB é de 1,5 bilhão, né? O PIB per capita de $4.400, que é um excelente PIB per capita. As principais indústrias são o turismo e a pesca, e mais ou menos 600 mil turistas visitam a ilha por ano, né? O turismo corresponde por 30% do PIB nas Maldivas. Bom, essa nação pujante, né, apesar de suas características de arquipélago, em 26 de dezembro de 2004, aconteceu uma catástrofe lá que foi considerada o Dia da Morte nas Maldivas, né? Teve um tsunami, né, e um terremoto ali naquela região. 108 pessoas morreram, mais de 470 milhões em dano, né, em menos de uma hora. 6 ilhas completamente destruídas, 57 ilhas tiveram sérios danos e críticos de infraestrutura. 14 ilhas precisaram ser evacuadas nas Maldivas, né? A elevação média das ilhas é de 4 pés assim, do nível do mar, e nesse dia 7,5 pés a gente teve
a água no ponto, o tsunami maior foi a cerca de 13 pés acima dos 7,5 que a ilha tem no lowest highest point in the world. Então, aqui, eles têm, na verdade, 4 pés e, nesse dia, chegaram a 13 pés de altura as ondas no tsunami. Alguns cientistas acreditam que as Maldivas devem estar totalmente submergidas em 2050, por conta do aquecimento global. E o presidente Nasheed, na época, presidente das Maldivas, tinha tentado, sem sucesso, comprar terras do Sri Lanka, Índia, Austrália, países ali da região, com a intenção de realocar sua nação, uma vez que ia ser submergida. Então, ele começou a pensar em comprar terras em outros países para levar a sua população. Mas nem todos os maldivianos acreditam nessa solução como a melhor solução. Então, ele fez um gabinete de crise embaixo d'água para chamar a atenção do mundo sobre o aquecimento global, de como pode evitar que as Maldivas sejam submergidas novamente. E aí eu passo para vocês aí, normalmente faço isso no workshop mais demorado, mas a gente tem pouco tempo, e vocês pensarem rapidamente em uma sentença qual a core question, qual a questão principal que o presidente Nasheed precisa resolver, o que é que ele de fato tem que resolver. Então, aqui deixar uma imagem das Maldivas aí para dar 30 segundinhos aí para vocês pensarem qual seria essa questão principal. E é isso, resolver problemas, eles aparecem na nossa vida e a gente tem que tentar, como uma tempestade, por onde começar a solucionar um problema como esse. Bom, existe um framework para a gente tentar identificar qual é o problema a ser resolvido, é o que a gente chama de SCTA. Então, situation, onde nós estamos e onde a gente quer chegar, complicações, quais são os obstáculos que vão evitar que a gente chegue onde a gente quer, a core question, que é aquela questão simples a ser resolvida, que é para a gente tentar resolver com sim ou não, e em algumas situações como resolver, e as potenciais soluções que vão ser analisadas, que são as respostas. Então, a situação. Nós somos um país vibrante, as Maldivas, no caso, com vibrante cultura e economia, e nós queremos preservar nosso país para os nossos cidadãos e para as gerações que vão chegar. Essa é a situação. Complicações. A gente tem uma terra que está abaixo do nível do mar, o aquecimento global está fazendo com que esse nível se torne ainda maior, o nível do mar está aumentando, e sem terra seca, nós não temos lugar para a nossa população viver, e a nossa população precisa de terra firme para os cidadãos das Maldivas. Então, qual é a questão a ser resolvida? Transformando essa core question em uma pergunta simples, a gente poderia pensar em vários desdobramentos. Eu acho que cada um pode ter pensado em uma pergunta diferente. Essa foi a pergunta que eu pensei, que nós pensamos. Então, pode o presidente Nasheed descobrir um lugar seguro para os maldivianos viverem? Não, essa seria a questão principal, achar um lugar seguro para os maldivianos viverem. Então, esse lugar seguro, aí a gente vai fazendo, depois de descobrir a core question, vamos para a issue tree, lá que eu tinha falado, a árvore de problema. Esse lugar seguro para os maldivianos viverem, eles pode acontecer ficando na ilha ou saindo da ilha, mutuamente exclusivos, está vendo? Então, ficando na ilha, a gente vai ter que pensar em estratégias para reduzir o impacto do nível do mar, e se for para reduzir o impacto do nível do mar, vamos investir em tecnologia, vamos criar prédios que sejam mais altos, evitar em alarmes sonoros para poder conviver com o impacto do nível do mar que vai continuar a subir. Se a gente vai reduzir a extensão do nível do mar, então aqui a gente vai tentar agir no aquecimento global, com política, diplomacia, na Organização das Nações Unidas, tentar fazer investimentos para melhorar as condições climáticas do mundo. Então, aqui, novamente,
mutuamente exclusivos e a gente vai desdobrando as questões. Se for para sair das ilhas, aí a gente vai ter um complicador, um complicador interno e outro externo. Né? Interno, isso pode ser implementado, a gente vai convencer os cidadãos que eles vão sair do lugares deles, vai ter logística para relocar essa população. Em outro complicador externo, existe um destino seguro e possível para essa população? O outro país vai aceitar as Maldivas como inquilino do seu espaço, digamos assim? Isso é economicamente viável? Né? Então, aí a gente chega até os dados para poder responder a pergunta. Até aqui, a população e o presidente Nasheed decidiu por continuar nas ilhas. A gente sabe que as Maldivas investem muito em infraestrutura, os hotéis são praticamente preparados para estarem submersos. Então, isso foi um caminho que eles têm seguido até então. Então, esse é o SQ Framework para a gente tentar desdobrar essas questões e achar as soluções do problema, tá? E essa questão da gente resolver os problemas baseados nessa árvore de problemas é exatamente usando o framework, né, para identificar qual é o problema, qual é o real problema a ser resolvido, e daí desdobrar, mapear o problema na nossa árvore de problemas para descobrir qual a melhor forma de resolver esse problema. Então, essa é a metodologia, rapidamente, que a gente utiliza lá em BEPS. Agradecer ao professor Richard Wang por ceder esse projeto das Maldivas, esse caso das Maldivas também. Aqui tem alguns casos online, se vocês quiserem ler mais a respeito dessa metodologia. E só para terminar a sessão, queria deixar algumas mensagens, que essa apresentação é sobre resolver problemas complexos. Em problemas complexos, as questões principais muitas vezes não estão claras e as respostas estão raramente aparentes. E nós, como líderes, muitas vezes nós temos a missão de fazer as perguntas, né? Quando a gente é liderado, muitas vezes a pessoa chega para a gente com a resposta, e nesse caso a gente tem que pensar para evitar exatamente o viés desse plunging bias, que é o viés de plunging, que é não entendendo o problema e não pensando na melhor forma a resolver antes de começar a resolver o problema. E, para terminar, deixar uma mensagem de Albert Einstein, que ele disse que se tivesse 1 hora para salvar o mundo, ele deixaria 55 minutos destinados a definir o problema e apenas 5 minutos para buscar as soluções. Então, pensar no problema estrategicamente facilita muito nossas vidas em todas as áreas das nossas vidas, seja acadêmica, em trabalho ou até pessoais. É isso. Muito obrigado, gente.